a lição de hoje nos chama a atenção para o ateísmo e o materialismo. E quando Deus criou todas as coisas, Ele fez a terra. E Ele disse à terra: brote, dei todo tipo de vegetal. E da terra saiu todos os brotos, todas as espécies de planta, de árvores que nós conhecemos. E essas plantas, elas só permanecem vivas, elas só têm vida, elas só têm seiva, enquanto elas permanecem ligadas na terra. Deus fez o mar e disse que haja que o mar dê todas as espécies de peixes e répteis marinhos. E assim o foi. Mas todas as espécies de peixes, conhecidas ou desconhecidas, só permanecem vivas, só têm vida, enquanto estão no mar. Quando ela é retirada do seu ambiente, cessa a vida. A mesma coisa aconteceu com a gente, assunto que a gente vai estar estudando nessa manhã. Deus fez o homem, à sua imagem e semelhança. E esse homem só tem vida, a vida verdadeira, a vida próspera e abençoada, enquanto eles permanecem ligados em Deus que o fez, que o criou. Aí surge, desde muito antigamente, os ateus e também os materialistas. O autor dessa lição colocou esse tema aqui, esses dois assuntos, esses dois temas, linkados um no outro, porque estão diretamente ligados, e acompanha, vem perseguindo a humanidade desde antes da sua existência. E como disse antes, na igreja existem ateus, a gente vai saber daqui a pouco. Mas eu queria começar pedindo aos irmãos, pedindo que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 22, do versículo 13. Vamos começar a ver que essa temática, essa problemática, ela é bem antiga. Isaías capítulo 22, versículo 13, nos diz assim. Eu vou ler um pouco antes, vou ler a parte B do 11. Mas vocês não olharam para aquele que fez as coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha que palavra forte. Isaías 22, eu li do 11 ao finalzinho, do 11 ao 13. Então, essa história, irmãos, o profeta Isaías profetizou ao povo de Jerusalém, povo de Israel, numa época posterior ao reinado de Davi e do seu filho Salomão, onde Davi conquistou um respeito muito grande sobre a nação, para a nação de Israel, e Deus abençoou o seu filho grandemente, que durante o reinado de Salomão foi um período de paz. Não tinha guerra, os países, as outras nações respeitavam grandemente Israel, não se levantavam contra Israel. E o povo começou a se encher de soberba, o povo começou a achar que não precisava mais de Deus, o povo começou a achar que não dependia mais de Deus, e começaram, como diz aqui no versículo, da parte aqui o Senhor diz: eu convidei vocês, no 12, o Senhor dos Exércitos convidou vocês para chorar, prantear, raspar, ele fala rapar, mas eu vou dizer raspar a cabeça e usar a roupa de pano de saco. Deus disse aqui que a nação, o povo escolhido, estava no momento de chorar e prantear, tamanha era o seu distanciamento ao longo do tempo, o seu distanciamento de Deus. E o povo estava, aqui o texto fala, nos seus telhados, eu vou usar o termo laje. O povo estava nas suas lajes fazendo churrasco, comendo, bebendo, se divertindo e esquecendo dos mandamentos do Senhor.
Comer, beber, se divertir é bom, sim ou não? Glória a Deus por isso, não é? É sinal que nós estamos podendo comer, beber, se divertir. Mas não podemos fazer ouvido de mercador e perder de vista as orientações e a ligação direta que nós precisamos com o nosso Deus. E o povo, no afã da sua soberba, dizia: nós vamos hoje comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Hoje em dia tem pessoas que dizem: não, eu tenho que curtir, porque a vida é só essa, quando morreu acabou. Outros costumam dizer que quem não comer nessa vida, quem não brincar nessa vida, na outra será brincada. Quem não comer nessa vida, na outra vida será comida. Ou seja, fazem pouco de uma coisa que é muito séria. Nós somos feitos eternos e temos a eternidade pela frente. Temos a eternidade determinada por Deus e destinada para cada um de nós. Louvado seja Deus. Mas é preciso estar ligado com o trono da graça, é preciso estar ligado naquele que nos criou, para que permaneçamos vivos, nutridos. A nossa força vem de Deus. Quando a gente perde a essência que vem do trono de Deus, a gente perde o vigor, as doenças vêm, as convalescenças vêm, os dardos inflamados vêm e nos abate sem muita dificuldade. Mas ligado no trono da graça, ainda que num leito de dor, no último suspiro, a gente recebe a força, a gente recebe o renovo e o refrigério. Porque você vê doutor Jesus do lado da sua cama, do lado do seu leito, dizendo: eu estou aqui. Estou aqui. Quero te ensinar algo com isso que você está passando. Trago para a sua vida uma prova de reforço, de renovo e de renovação. Mas não é para a morte, ainda não terminou para você. E é mesmo assim, quando termina para mim, quando terminar para você, a gente vai com alegria. Quantas vezes a gente vê no velório as pessoas confortadas, em paz? Não é assim aquele desespero: ah, porque eu também vou, ah, porque eu vou, ah, porque eu vou. A sepultura está lá e bota o caixão na sepultura e os parentes: eu também vou, eu também vou, eu também vou. Alguém tem que segurar para não se jogar. Você vê muitas vezes as pessoas falando. Pais e mães que têm seus filhos trucidados pela violência e que dizem: eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo. Que Jesus salve, que Jesus encontre. Porque tem paz em Deus. E aí a gente vem para a lição. Será que existe ateu na igreja? Quem acha que tem? Faz assim. Quem tem coragem de levantar a mão? Eu já levantei a minha. E a gente diz: não, ateu é alguém que não acredita em Deus. Que nega a existência de Deus. Mas estudando essa lição eu pude descobrir, pude ver que as pessoas que ao fazer o que fazem, tem pessoas que ao fazer o que fazem, mostram que não creem em Deus. Nós aprendemos na nossa caminhada com Deus que falar, até papagaio fala. Nós precisamos viver. Nós somos chamados a mostrar com a nossa vida, e eu costumo falar. Não é porque a gente vê, eu cresci vendo crente como aquela senhorinha com aquele cocôzinho na cabeça, ou alguém de camisa de manga comprida, fechada até o último botão, no sol quente pela rua. Não é assim que a gente identifica um servo do Deus Altíssimo. Não é assim que a gente identifica um ministro, um representante do céu. É pelo nosso comportamento, é pela nossa vida, é pelo nosso entrar, pelo nosso sair. Não adianta falar. Nós estamos hoje num tempo que quando as pessoas chegam e dizem: eu sou crente, o mundo diz: lá vem ele, deixa eu me preparar aqui. Deixa eu redobrar o cuidado. Então é pela vida. E aí a lição vai nos mostrar que pessoas que, vivendo como vivem, fazendo como fazem, demonstram que não acreditam na existência de Deus. Não querem, não confiam em Deus, não aceitam depender de Deus. Pessoas que só pensam nas coisas desse mundo. Vive como se não houvesse amanhã. Vive tentando juntar tudo, tentando resolver aqui
não querem, não confiam, não conseguem depender de Deus. E é uma das coisas que Deus vem lutando com a gente desde o começo, desde a criação da humanidade. Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, Deus vinha ter com eles todo dia, Deus trazia toda a provisão, mas não foi bastante. Passaram os dias, muita coisa aconteceu, que vocês sabem de muita coisa, nós sabemos. Jesus veio e na oração do Pai Nosso, ele de novo lembra a gente que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando ele chega e diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor está nos chamando, nos convidando a confiar no Senhor. É o pão de cada dia. Eu estou dizendo, Senhor, me entregue o pão de hoje. Não é o pão de amanhã, nem o pão do ano que vem. É o de hoje. Porque eu confio que amanhã terá provisão do Senhor. Amanhã o Senhor vem de novo me entregar o pão de amanhã. E aí essa luta começou desde lá dos tempos de Moisés, onde Deus mandava o maná, mandava os alimentos, e Deus dizia, Deus entregou o maná e disse, olha, pegue a porção de hoje. Olha só o que eu estou falando com vocês. Diga ao povo que recolha somente a porção para hoje. O que foi que o povo fazia? E o que é que acontecia? O que foi que o povo mostrou ali? Não, eu vou pegar logo de hoje da manhã, porque amanhã, se não tiver, eu já estou garantido. Mas não foi isso que Deus disse. Ali estava uma prova de confiança que as pessoas deveriam demonstrar para com Deus. Na oração do Pai Nosso, a gente deveria aprender a mesma coisa. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de confiar em Deus. Então aqueles que não confiam, que não demonstram confiança no Senhor, pode estar incorrendo nessa questão do ateísmo. Eu me digo crente, eu digo que eu frequento uma igreja, eu estou aqui todo dia, mas muitas vezes eu estou fazendo coisas, no meu dia a dia eu não estou plenamente confirmando a minha confiança no Senhor. Eu estou tentando resolver as minhas coisas por mim mesmo, eu estou tentando muitas vezes passar na frente de Deus, porque eu acho que eu tenho que resolver as minhas coisas, as minhas questões. Então, diante disso a gente vê que são pessoas que estão no caminho, mas estão se distanciando da porta que leva ao encontro com Deus. O nosso Jesus falou de uma porta estreita e de uma porta larga. Nós temos que prestar atenção nas palavras dele. Nós temos que prestar atenção nesse caminho que leva ao Senhor. Vamos falar também sobre o materialismo. Os materialistas dizem que a matéria é a única realidade que existe. São aquelas pessoas que têm dificuldade de crer no que não vê, do que não pega. Ele só consegue acreditar nas coisas que se podem explicar, nas coisas que podem ser fundamentadas pela ciência, nas coisas que são palpáveis, não é? Aí a gente vai ver que na Grécia Antiga, o material era visto como eterno. E tudo que existe teria que ter uma origem baseada. Não se crê naquilo que não se pode pegar. A fé é uma ilusão. A fé é uma utopia. A fé é uma manobra dos mais sabidos contra os mais incautos. Não se crê naquilo que não se pode provar e comprovar com alguma base conhecida. Nada, eles dizem que nada vem do nada, tudo vem da matéria. E dizem também que só existe a matéria. Aí eu quero ver em Hebreus 11, 3. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Hebreus 11, 3. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Vamos ver o que é que a palavra do Senhor já nos advertiu antes a respeito dessa questão. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí a gente vai ficar com o quê? A gente fica com as teorias novas, mundanas, ou a gente fica na palavra fundamentada, na palavra do Senhor? Então a palavra de Deus comprova toda a origem de toda a existência. Nós vamos ver também nesta manhã, irmãos, a origem, a fundamentação desses temas que a gente vai estudar, do ateísmo e do materialismo.
nós vamos lembrar que no Oriente está a raiz e o fundamento das principais fundamentações espirituais. Se nós pararmos para pensar e pararmos para lembrar, nós vamos ver que as maiores religiões ou seitas que existem no mundo de hoje têm a sua origem, têm o seu início no Oriente. O hinduísmo, o islamismo, o budismo e muitas outras denominações, como também o cristianismo, tem a sua origem lá no Oriente, não é? E no Ocidente a gente vai ver o início das fundamentações materialistas, onde começa a se destoar as questões espirituais, os fundamentos espirituais, principalmente no nosso caso os bíblicos, vai ter a sua origem no Ocidente. Eu queria ler também, antes da gente entrar na lição, Atos 23:8. Quem achar pode ler. A gente vai ouvir falar o que a Bíblia diz, mostra que essa questão de materialismo, ela é bem antiga, anterior aos dias de Jesus. Atos 23:8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha aí. Não há ressurreição. Eles já não criam. Você veja agora quem são os saduceus. Quem pode me dizer quem eram os saduceus? Quem sabe me dizer quem eram os saduceus nos dias de Jesus? Os saduceus eram a elite dos sacerdotes. Eram as pessoas escolhidas, separadas, para cuidar do espiritual do povo. As pessoas separadas para cuidar das coisas de Deus. Começa a receber influência do mundo antigo, da Grécia, do Egito, e começa a fundamentar o seu trabalho fora da palavra de Deus, com argumentos mundanos e materialistas. Aí começam, de lá para cá a gente vai vendo as coisas que a gente vê até os dias de hoje, onde o que vale é comer, beber, se vestir bem e ostentar. E a lição nos chama nessa manhã para a gente refletir qual é o nosso fundamento, qual é o nosso propósito, qual é o caminho que nós estamos trilhando. Nós vamos poder observar nesta manhã, irmãos, que muitas vezes o diabo, nas suas estratégias, nas suas artimanhas de investir contra a vida da gente, contra a trilha, a jornada dos salvos, ele não precisa mais somente fechar as igrejas. Ele não trabalha somente para impedir que o evangelho seja pregado, o nome do Senhor seja anunciado. Existe também a estratégia que nós estamos estudando nesse trimestre, da sutileza. São coisas que não afrontam diretamente, são temas, aspectos que não afrontam diretamente ao Senhor, não ataca diretamente a palavra do Senhor, não proíbe de pregar o evangelho, mas vão destoando, vão desviando o caminho, tirando sutilmente do caminho. É como aquela parábola que a gente costuma ver, que conta que coloca uma gia, um sapo dentro da água, e a água vai esquentando devagarzinho, e o sapo, a gia, não percebe que a água está esquentando. Quando percebe, quando vê que está quente, já é tarde demais. E a lição nos chama a atenção, nos traz o despertamento para estarmos vigilantes contra os dardos inflamados do diabo, as investidas que vão sutilmente tirando as pessoas do foco principal, que é a nossa salvação, que é a nossa jornada com Cristo, que é a valorização do sacrifício de Cristo na cruz. Alguns acham e gostam de pensar que Jesus morreu para dar riqueza, para trazer dinheiro, para trazer uma prosperidade vil, financeira e passageira. E nós sabemos que Jesus não morreu para dar dinheiro a ninguém. O fundamento principal do sacrifício de Cristo não é esse. Então, na lição dessa manhã, a gente vai ver que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia não vai debater conosco, não vai gastar tempo conosco tentando provar
a existência de Deus. Nós vamos ver nessa manhã que Deus se revela na criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia já começa dizendo, e Deus fez. Deus fez, Deus fez, Deus fez. Ou seja, nós aprendemos ali que Deus já existia e que Deus fez todas as coisas, mas a Bíblia não vai se preocupar, é o que chama aí nesse texto de revelação natural, mas a Bíblia não vai se preocupar, não vai debater com a gente a preocupação de provar que Deus existe. As coisas, Deus se revela, Deus se manifesta para a gente nas coisas que foram criadas, e só pela fé nós vamos absorver e nós vamos aprender de Deus. E aqueles que não receberam a fé, negaram a sua fé e não desenvolveram a sua fé, vai incorrer no texto que nós lemos aqui nesta manhã. A lição bíblica, Romanos 18 a 23, eu queria chamar a atenção para alguns versículos que nós já lemos. No 20, o texto nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O texto diz que as coisas que é para a gente entender e ver claramente pela criação de Deus, pelas coisas que foram criadas, e para que eles fiquem inexcusáveis. E o que é inexcusáveis? Esse texto está dizendo que não tem desculpa para aquele que não quiser reconhecer Deus como Deus, que não quiser reconhecer a divindade de Deus, e receberão o seu devido castigo. No 21 diz que porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Não sei se você prestou atenção, mas aqui o começo do texto diz que tendo conhecido. Muitas vezes não são pessoas que afrontam a Deus por ignorância. Tem o conhecimento daquilo que está fazendo, e como disse ali o irmão, por interesse próprio, não é? Por um interesse pessoal, torcem a palavra e não reconhecem, não glorificam o nome de Deus, não dão glória a Deus pelos seus feitos, pela sua criação. Então, tendo conhecimento de Deus, ou seja, é uma coisa conhecida, premeditada, não glorificam a Deus. Se dizendo sábios, se tornam-se loucos. No 23 vai dizer que mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui começam naquela parte que começam a fazer bezerro de ouro, começam a fazer diversas formas de deuses feitos pela mão de homem, deuses que se não for carregado não anda, deuses que tem mão mas não pega, tem nariz mas não cheira, tem boca mas não fala, tem olho mas não vê. E as pessoas, até hoje a gente vê pessoas que se dão a essa prática, que adoram, que consagram, que fazem promessas, ofertas e oferendas a figuras como essa. E isso é uma afronta grave a Deus. Deus não deixa impune quem assim procede. E essas coisas fazem diferença entre a gente agradar ou não agradar a Deus. Esse versículo 23 fala diretamente da idolatria. A introdução da lição vai dizer que nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos materialismo e ateísmo juntos porque são como duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas vimos um despertar do materialismo, como também do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo.
e mais uma sutileza do engano e do ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão e explicação à nossa fé, mesmo para aqueles que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. O texto aqui, irmão, nos chama a atenção que nos últimos 20 anos tem se acentuado mais as sutilezas e os desvios. A gente conhece, como já disse aqui, a gente conhece muita gente boa, muita gente que Deus ama, que Deus quer, e Deus tem guardado e preservado, que tem o seu foco, tem o centro da sua atividade, o centro do seu esforço no hoje, no agora, nas coisas desse mundo, naquilo que pode pegar, naquilo que pode palpar. Se eu prospero, se eu tenho muito dinheiro, Deus está me abençoando, Deus está comigo. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho prosperidade material, é um sinal que alguma coisa está errada, algum pecado está minando a minha vida. E isso não é bíblico, isso não está fundamentado na Bíblia. E aqui diz o neo-ateísmo. Aí vem a sutileza dos novos ateístas. São pessoas que mesmo, não vamos falar de quem está fora da igreja, vamos tratar daqui da nossa casa, da nossa cozinha. São aqueles que estão aqui dentro, mas não querem obedecer. São aqueles que têm Bíblia, mas a sua Bíblia serve de enfeite. Ele não tem tempo para ler Bíblia. Ele não tem tempo, ele discute, ele debate, ele está no banco aí, está ouvindo a pregação do pastor, e ele vem para a igreja, não sei muitas vezes fazer o quê? Porque o pastor está pregando e ele está meneando com a cabeça. Se eu fosse você, não faria isso. Peça misericórdia a Deus, porque você mata uma pessoa que está ministrando a palavra, está falando da verdade de Cristo, e só porque não está dizendo aquilo que você quer ouvir, só não está dizendo aquilo que você espera ouvir, você faz assim. Se o cara vê isso aí, ele tem que ter muita estrutura para continuar e não perder o fio da palavra, porque é muito forte, muito ofensivo e diabólico. Mas acontece. Outros, quando você não diz aquilo que ele quer ouvir, ele levanta e sai. Levanta e sai. É mais do que falta de educação, é uma grosseria muito grave. Uma coisa é se falar, se sair da palavra e se pregar heresia. Outra coisa é se falar alguma coisa que me afronta e que eu me sinto afrontado e não quero ouvir. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Tópico primeiro, o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função da verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, em Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, como a gente vê aqui, dentro dessa fundamentação do materialista, ela já descamba para outros ensinos, outros ensinos perigosos, como aquele que diz que a igreja, a religião se torna desnecessária. Você não precisa mais frequentar um templo, você não precisa mais frequentar uma organização religiosa para ter uma vida com Deus. E para o ouvido de muitos isso pode soar forte, isso pode soar verdadeiro. Mas para aqueles que têm fé e para aqueles que têm cuidado da sua alma, isso tanto pode ser verdadeiro como é extremamente perigoso. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor procurando a quem tragar. Ele faz como aqueles animais que caçam na selva e procuram um animal fraco, desgarrado, afastado, para afastar de vez. Então a sutileza vem com essa conversa. Você não precisa estar todo dia em porta de igreja. Você não precisa nem frequentar igreja nenhuma. Você pode ler sua Bíblia em casa sozinho, você pode orar sozinho, você pode ter uma caminhada com Deus sozinho, sem ficar frequentando banco de igreja, ouvindo conversas outras.
E a pessoa que envereda por esse caminho, logo, logo está afastada, logo, logo está sozinha. No começo ela se acha forte, orando e lendo a Bíblia sozinha. Daqui a pouco tem outras poluições que ela começa a absorver, e um passinho adiante, já não ora mais, já não lê mais Bíblia, já não tem com quem se fortalecer, já não tem com quem o ajude, e está sozinha, largada e sentada no colo do capiroto. O ateísmo. Podem perguntar, pode levantar a mão. Se vocês quiserem me ajudar, eu agradeço, tá? Pode participar desse nosso debate, dessa nossa mediação. O ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Então, como a gente já falou aqui, até hoje, ou até parar para olhar essa lição com mais minúcia, eu tinha um ateísta como aquele de fora, aquele que diz Deus não existe. Isso é maluquice dos crentes, isso é falta do que fazer. Deus não existe. E aí eu vou lhe provar que Deus não existe, por isso, por isso, por isso. Conta-se até a história de um professor ateu, que se dizia ateu, e tinha na classe, sua classe, um menino que era crente, um menino cristão. E o professor começou falando que Deus não existia, que Deus não existia, que Deus não existia, e o menino escutando. Num dado momento ele partiu, o professor achou pouco, foi na direção do menino, foi afrontar o menino e desafiar o menino, dizendo, foi lá na geladeira, pegou um ovo e segurando o ovo disse, menino, aqui fulano, vou te provar agora que seu Deus não existe. Você vai fazer uma oração e eu vou soltar esse ovo aqui. Se esse ovo não quebrar, é porque seu Deus existe. Mas se esse ovo quebrar, é porque o seu Deus não existe. O menino disse, muito bem, professor. O senhor vai soltar o ovo, mas o senhor vai permitir, o senhor vai me dar um segundo, 1 minuto, 30 segundos, para eu fazer uma breve oração. Depois o senhor pode soltar. O menino está certo. O professor disse, está certo. Você pode orar ao seu Deus. O menino fechou o olho, baixou a cabeça e disse, meu Deus e meu Pai, eu peço, o Senhor está vendo agora o que esse professor está fazendo, o que esse professor está falando. E eu te peço, meu Deus, que assim que esse professor soltar esse ovo, e esse ovo bater no chão, esse professor tem um ataque fulminante do coração e caia duro. O professor arregalou o olho, pegou o ovo, levou para a geladeira, colocou na geladeira e acabou o debate. O ateu preferiu não pagar para ver. Não é? Mas existem aqueles mais inveterados, existem aqueles mais resistentes. Existem aqueles que talvez tenham até alguma vantagem hoje em afirmar que Deus não existe. Mas nós vamos ficar apenas naqueles que estão aqui no nosso meio. Naqueles que estão aqui e que precisam aprender a obedecer, porque ainda há tempo de se voltar para Deus, ainda há tempo de louvar o nome do Senhor, de glorificar o nome de Deus e de confirmar a sua salvação. Você vai ouvir falar de pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Na minha Bíblia, eu não aprendi assim. A minha Bíblia diz que eu preciso cuidar da minha salvação, da minha caminhada, da minha jornada com Cristo. A minha Bíblia me diz que a salvação é pela graça, mas ela não veio de graça. Foi pago um alto preço pela minha e pela sua salvação, louvado seja Deus. E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos respeitar isso e confirmar isso com a nossa vida, mostrar no dia a dia, nos esforçar. Não estou aqui pregando fábula, não estou aqui falando de coisas que se faz como se fosse brincadeira. É uma jornada. Digo mais, alguns de nós temos o prejuízo de ter tido encontro com Deus apenas depois dos 20, 30, 40 anos de idade. Isso é um prejuízo muito grande, porque a Bíblia diz que, a Bíblia orienta que a gente fosse criado ouvindo a palavra do Senhor. Instrua o seu filho no caminho que deve andar. Pregue, ensine as palavras dessa lei ao seu filho. Estava ontem estudando essa lição e lembrando do pastor Johnny. Muitas vezes ele tem uma jornada
não mais fácil, mas mais favorecida do que a nossa, de ser criado numa casa de pais e avós tementes ao Senhor e que instrui a sua criança desde pequeno. É diferente de uma pessoa como eu, que vinha ter um encontro com Cristo com 30 anos de idade, ou alguém que chegou aqui ontem e tem 50 anos de idade e está dizendo que agora é novo convertido. Vai aprender agora, começar a aprender agora coisas que deveria saber desde criança. E esse prejuízo não tem como recuperar. Mas a nossa salvação não depende disso. Nossa salvação depende da gente exercer o nosso direito de crente, exercer o privilégio que nós temos de sermos servos do Deus Altíssimo e trilhar os caminhos do Senhor, começando pela leitura minuciosa da nossa Bíblia, para buscar o entendimento, pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento da sua palavra e que nos ajude a compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como única, existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as da natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Como nós já falamos, essa questão do ateísmo, negação a Deus, ela é anterior à criação da humanidade. Ela começa na queda de Lúcifer, ou Lúcifer, como quiser. Ela começa na queda de Satanás. Ali começa um embate com Deus, começa uma negação de Deus, e ele tem alguns anjos, muitos anjos, melhor dizendo, que o seguem nessa negação a Deus, nessa disputa de não obedecer, de não servir a Deus, de não adorar a Deus. Então, Deus se oferece de diversas formas. Se ofereceu no começo pela criação, depois ele se oferece novamente pelos seus filhos, mas não vai forçar ninguém. É necessário que se queira, é necessário que nós queiramos esse relacionamento com Deus, é necessário que nós queiramos Deus. Tópico 2, raízes do materialismo e ateísmo. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, com a entrada do pecado no mundo. A incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Romanos 1, 22. O salmista destacou: disse Onésio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte da sua mente egoísta, materialista e ateia. Então, nós já falamos aqui que Deus se revela pela criação. É necessário ter um coração manso, Jesus vai dizer isso, que os mansos de coração herdarão a terra, os mansos de coração verão a Deus, não é? Mas do outro lado tem aqueles que têm seu coração cauterizado, aquele que tem seu coração endurecido pelo seu próprio conhecimento, aquele que tem o seu coração endurecido pelo seu próprio interesse, e os egoístas. Esse é um outro tipo de raça que nós estamos vendo latente no nosso meio, pessoas que prezam, olham somente para aquilo que o beneficia. Ele não tem cuidado, ele não tem tempo de olhar para o lado, ajudar e nem socorrer ninguém. Não faz nada se não lhe trouxer uma vantagem imediata. Se ele não vai ganhar nada, ele não pode ajudar. Se ele não vai ganhar nada, ele não vai fazer. Isso não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A cegueira espiritual, tópico 2.
O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver nesse tópico que o texto, o autor aqui nos chama a atenção, que o diabo vai agir sobre quem? Quem foi que o texto aqui disse que vai ser ajudado pelo diabo? Os incrédulos. O texto diz que o Deus, com letra minúscula, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então já existe uma semente ruim, já existe um projeto ruim no coração da pessoa. Aí vem o inimigo de nossas almas acha ali uma casa propícia, acha lugar propício de desenvolver aquilo, aumentar, de turbinar aquele sentimento, aquele comportamento, e dali prosperar no seu intento de tirar a pessoa da presença de Deus com seus próprios conceitos, com suas próprias teses, com seu próprio entendimento. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de uma forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então Deus está se mostrando, Deus está se apresentando, Deus está se oferecendo para cada um de nós, como diz na palavra: eis que estou à porta e bato. Mas é necessário que aquele abra para que o Senhor possa entrar e possa cear com ele. Tópico 3, já estamos caminhando para o fim. Pressuposto das doutrinas e materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro tem como pressuposto em suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou, Romanos 1,19. E, em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Aqui nós vemos que o ateu, essa pessoa depende, ela se baseia, ela se fundamenta na sua falta de crença, na sua falta de fé. Não depende muitas vezes de nós tentarmos provar o contrário, tentarmos lhe ajudar a encontrar o caminho, tentarmos mostrar que ele ou ela está errado, está equivocado. Isso muitas vezes é até infrutífero. Não quer dizer que nós devamos se eximir de levar a palavra da correção. Não, aquela pessoa é de um determinado segmento, aquela pessoa é de uma determinada religião, eu não vou tratar de Deus com ela, porque eu não vou debater, eu não vou pescar em aquário. Nós aprendemos que, se nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, e alguém recebeu algum ensino, recebeu alguma instrução diferente da verdade, nós temos a obrigação, sim, de orientar essa pessoa, de ensinar essa pessoa, de mostrar o verdadeiro caminho, desde que essa pessoa também queira. Jesus não obrigou ninguém, nós não temos condição de obrigar. A gente pode até insistir,
com certa prudência, em mostrar a essa pessoa o caminho, de mostrar à pessoa a verdade. Tem pessoas que se dizem que são tementes a Deus, querem seguir a Deus, porque o ser humano ele tem, na sua essência, uma necessidade de Deus, a sua alma busca a Deus, mas ela muitas vezes, na sua juventude ou alguma fase da sua vida, essa pessoa foi ensinada de uma forma equivocada, foi ensinada errado, tomou um caminho diferente, porque chegou alguém antes, ensinando alguma coisa diferente, dizendo que aquele caminho leva a Deus. E aquela pessoa aprendeu que, no mesmo momento que cultua a Deus, ela envolve Cosme, ela envolve Jorge, ela envolve Maria, ela vai envolver... Como se Deus precisasse de ajuda, como se Deus precisasse de ajudante. E então nós que sabemos mais um pouquinho, a gente mostra na palavra de Deus que o nosso Jesus, ele salva sozinho, louvado seja Deus. Nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, não precisa de ajuda. Ele não vai precisar de Cosme para ajudar, ele não precisa de Antônio para ajudar, ele não precisa de Maria para ajudar. E aí, sem desrespeitar, sem fazer pouco da fé dos outros, a gente vai chegar com sabedoria e na direção do Espírito Santo, a gente vai mostrar que Cosme não salva, Maria não salva, João não salva, Antônio não salva. Quem foi crucificado foi Jesus. Então, só Jesus Cristo basta. Só Jesus Cristo basta para a salvação. Não precisa variar tanto. E a gente vai ensinando. Mas se a pessoa se mostrou arredia, se não quer, você não vai brigar, você não vai rivalizar, você não vai começar uma contenda por conta disso. Aqui o texto está dizendo que a não fé do descrente é bastante para ele não crer, não querer saber. Não quero saber. Pronto, você não quer saber, então você fez a sua parte, o Espírito Santo está vendo, diante de Deus, você não é mais responsável pelo destino daquela alma. Você teve a oportunidade de pregar, pregou e a pessoa disse que não quer. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo, o ateísmo negam esta singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para ele o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Aí essa turma quer nos colocar no meio daquela questão evolucionista, querem nos colocar no mesmo bolo daquele que eles ensinam do Big Bang, onde houve uma explosão, onde havia há não sei quantos bilhões de anos macacos, que esses macacos tinham rabo, o rabo caiu, e querem provar com o ossinho que a gente tem aqui atrás, diz que isso aqui é o rabo que caiu. E a gente tinha rabo, e foi evoluindo, o macaco andava de 4 pés, depois foi levantando, e foi evoluindo, e tem aquela cadeia que a gente já viu na escola, até chegar um macaco mais apurado, como esse que vocês veem hoje em dia. Deus tenha misericórdia. Aí faz essa confusão na cabeça da gente, com essa história de evolução, e nega a existência da alma. Quem é que me ajuda aí? O texto que está falando sobre o nosso corpo, alma e espírito. Quem lembra de um texto desse aí que pode citar para a gente? Eu vi ontem, mas não anotei, e a memória de cabeça não tenho. Mas a nossa Bíblia fala que nós temos corpo, alma e espírito. Os animais que estão no campo, nunca se viu falar em lugar nenhum que tenha alma. Tem como ler? 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Sim. Mas eu queria ler um pouco mais. Vai ler? Lê. Eu estou no segundo aqui. 1 Tessalonicenses 5, Capítulo 5, versículo 23. 5:23. Deixa eu ver se eu acho. Aqui.
O mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que nós somos corpo, alma e espírito. Vamos cuidar desse corpo para viver 120 anos. Vamos cuidar da nossa alma para que ela tenha condição de se comunicar com o Espírito no dia certo, no momento certo, e que possa voltar a Deus de uma forma aceitável. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Em lugar nenhum, ainda bem, até hoje, pelo menos eu nunca vi dizer, que boi tem a alma, que os animais do campo têm a alma. Então nós temos essa prerrogativa peculiar, essa particularidade de Deus, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós também temos corpo, alma e espírito. Há uma semelhança de um Deus todo-poderoso, não é? Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos essa particularidade e singularidade. Então não vão conseguir nos provar do contrário, de que nós não temos alma e não temos essa diferença dos demais animais da criação. Quarto tópico e último, para a gente ir para casa, fala do respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Afirmando as verdades da Bíblia, qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram como Deus como Criador, Gênesis, já falei aqui, 1 e 2, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não ouvi um glória a Deus. A palavra do Senhor aqui diz que é pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de uma forma especial pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fazendo o uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Nós não vamos tentar, irmãos, desqualificar, desmerecer ou depreciar a ciência. Nós não somos levianos a tanto. Nós sabemos que a ciência tem o seu valor e tem a sua importância, não é? Ao longo dos séculos, a ciência tem o seu lugar, tem o seu papel e a sua importância relevante e respeitada por todos nós. Mas ela não vai conseguir, com certeza, não vai conseguir derrubar os fundamentos que estão registrados pelo Criador de todas as coisas. Antes de existir a ciência, Deus disse, eu sou. Não é? Antes que houvesse ciência, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, também criou a ciência. Fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam ciência, eu estou repetindo, né? Misericórdia. Continuando. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, corpo e alma, como já lemos. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser.
devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lição vai dizer ainda: o Criador é o Deus da Bíblia. Você pode acreditar nas ideias do homem falível de que não existe Deus, ou confiar na sua perfeita palavra. Os 66 livros da Bíblia dizem que Deus existe. O estimulante em ser cristão é saber que a Bíblia não é apenas outro livro religioso, mas, conforme afirma, é a palavra de Deus Criador. Só a Bíblia explica porque existem beleza e feiura, vida e morte, saúde e doença, amor e ódio. Só a Bíblia fornece relato verdadeiro e confiável da origem de todas as entidades básicas da vida e do universo. Louvado seja Deus. E a nossa conclusão diz assim: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nos últimos tempos como sutileza do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crente, não podemos fazer vista grossa. Essa é a realidade, essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Cristo Jesus, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Louvado seja Deus. Assim chegamos ao final de mais um estudo. Eu louvo a Deus, espero em Deus que tenha sido proveitoso para você, que você tenha aprendido para ensinar outros. Eu sempre observo, sou um crítico dessa coisa de óleo ungido, para sair ungindo as coisas por aí, ungindo cachorro, ungindo porta, ungindo carro. Sou um crítico ferrenho desse negócio de sal, para pisar em sal, para sair jogando em não sei aonde, água para em cima de coisa. E tem mais, nós vamos achar a fundamentação dentro da nossa fé, dentro da nossa casa, dizendo que é fé. Que a fé movimentânea, você vai ver desculpas e desculpas, muitas vezes desculpas até com certo sentido. Mas eu sou um crítico número 1 nesse aspecto de tirar Cristo do centro, de tirar o foco da cruz para querer ensinar outras coisas. Porque eu vou levar um óleo ungido para benzer um cachorrinho que está doente. Eu comprei um carro novo, eu vou ungir com óleo. Não desce aqui. Eu acho que são sutilezas e desvios para criar embaraço, não é? E muitas vezes criar dificuldade num relacionamento que nós precisamos aprender, focar no essencial, naquilo necessário, porque a nossa jornada pode ser tudo, menos fácil. Fácil não é. Pastor Johnny com a palavra, muito obrigado, que Deus, pelo seu Espírito, fale mais forte ao coração de cada um de vocês.